Muito boa noite, galera! Boa noite! Segunda-feira, dia 5 de fevereiro, dia em que as contas começam a vencer. Significa que se a gente não estudar, meu irmão, não adianta, que as contas não se pagam sozinhas. Como dizem por aí, tem que ser do time do boleto, porque os boletos sempre vencem. Fala, Lengruber, meu irmão, Atalício, beleza? Passamani, boa noite. Rumel, meu irmão, recebi tua mensagem, cara, com aquele almanaque da Harley, bem maneiro, viu, meu irmão? Obrigado pela mensagem. Agileu, boa noite. Boa noite, Robson. Todos muito bem-vindos nessa segunda-feira. Ó, falei aqui que hoje é o dia que os boletos começam a vencer, né? Dia 5. Hoje eu recebi uma mensagem incrível de um aluno, até postei no meu Instagram, nos stories, vocês podem pegar lá. Eu postei uma mensagem incrível, cara. Que um aluno fechou um planejamento razoavelmente simples para fazer doações diretas, sem holding, sem nada, e fechou por 120 mil de honorários. Eu postei lá, rapaz, eu fico muito feliz vendo meus alunos ganhando dinheiro. Não fico pouco, não. Fico muito feliz. O Marinho cansou falando, hoje foi o dia de fazer Pix para todo mundo. Cara, se tem uma coisa que eu sou especialista, meu irmão, é fazer Pix. Pessoal, lembrando, nossa live de hoje, eu já botei o tema aí para vocês, é sobre cotas preferenciais da limitada. Estou aqui fazendo um cafezinho. Sobre cotas preferenciais da limitada. Tema fortíssimo. Tema que o pessoal erra muito, muito, porque abusa. Mas quero lembrar também que as inscrições para limitada de A a Z, com condições especiais para ex-alunos, vão ser encerradas amanhã. Então, quem quiser conhecer o programa do curso e se inscrever, vai escrever aqui, eu quero, ou vai na minha bio depois para pegar o link, tá? Ó, Agileu, também fechei assim, professor. Sem holding, só doação. E bons honorários, Agileu? Espero que sim, viu, cara? Espero que sim. Quero vocês ganhando dinheiro, galera. Quero que vocês sintam o prazer de fazer investimento em educação e o retorno que isso gera pra gente, que, cara, é quase imediato, assim. O sucesso que eu vejo dos meus alunos ganhando dinheiro é incrível, 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 assim. De fazer um troço. Hoje mesmo eu estava respondendo dúvidas no grupo da turma nova, né? Do Limitada de A a Z. E aí, já vendo coisas de gente que estão fechando negócio, né, cara? Olha o Della Torre aí, ó. Já fechei uma condição muito boa. Eu amo ver vocês ganhando dinheiro. Amo, amo, amo de paixão. Principalmente quando isso vem depois que vocês participam de algum curso meu. Professor Luiz Couto! Ganhar dinheiro sem fazer merda, né? Ah, muito bom, meu irmão. Amanhã eu tenho live com o Luiz, hein? A live vai ser aberta, Luiz. Informa aí depois, eu não me lembro se a live vai ser aberta. Aí eu tenho que... Como é que é? Eu tenho que mandar o convite pra galera. Ronan Santos, ó, sou prova social de turma antiga, hein? É verdade, você é parceiro de vários negócios, mas tenho certeza que já te retornou bem direitinho. E olha que o curso era bagunçado, né, Ronan? Você fez aquela turma que a aula era ao vivo, eu deixava o pessoal perguntar no meio da aula. Esse novo curso, não, cara. Esse novo curso está todo segregado por módulo, cada módulo subdividido em vídeos, cada item é um vídeo. Porra, tá bem legal mesmo, assim, tá absurdo. Hoje mesmo mandei no grupo um acordo que eu fiz, uma alteração contratual que envolvia, a pergunta era sobre garantias, né? Garantia de aval e fiador quando o cara sai da sociedade. E aí eu mandei a cópia, né? De um case que nós tivemos no escritório, que eu consegui negociar uma forma de buy or sell pós-posta, com cessão de cotas condicionada,
com call option e cláusula de indenidade na garantia. Tá bem maneiro esse modelo. Eu mandei no grupo da turma nova lá, do Limitada, de A a Z. Ó, Ronan, fechei meu primeiro acordo de sócio por 5 mil antes mesmo de pegar o AB. Acho que se pagou rápido, com certeza. Com certeza, né? O Limitada de A a Z agora tá a 2.997, né? E para ex-aluno 2.497, acho que é isso. Uma coisa assim. Mas, pessoal, vamos lá. Quem quiser conhecer o programa do Limitada de A a Z, só sapecar um eu quero aí para receber as informações ou depois ir na bio para pegar. Aqui hoje, Terezinha, boa noite. Eu quero falar com vocês sobre cotas preferenciais. O assunto é maravilhoso, ele precisa ser mais bem compreendido. Valeu, Júnior, seja bem-vindo, meu irmão. Comprou hoje o Limitada de A a Z. Já começa a assistir lá, tem 2 módulos já. E dia 12 eu boto o 3º módulo e cada segunda-feira um novo módulo. Então, assim, o tema cota preferencial é muito importante para quem pretende trabalhar com societário de alguma maneira ou trabalhar com planejamento sucessório, já que envolve a figura jurídica da holding, que no final do dia é sociedade. Então, cara, não dá para brincar de direito societário sem que você compreenda bem a figura jurídica da cota preferencial. E aí, vamos lembrar de onde vem o Instituto. O Instituto vem lá da lei de SA, que prevê a figura jurídica das ações preferenciais. Jéssica Leal, minha mentoranda, queridíssima. Nossa mentoria de semana passada foi tão legal, Jéssica. Fiquei tão feliz que a gente encontrou um rumo bom ali pro teu negócio, do teu cliente, né, cara? Então, a lei de SA prevê a figura jurídica das ações preferenciais. Em bom resumo, pessoal, pegando lá a lei de SA como referência, a gente tem ações ordinárias, ações preferenciais e ações de fruição, que é uma figura jurídica super ímpar, que eu nunca usei, apesar de já ter uma vez, durante uma negociação numa arbitragem, na Câmara de Arbitragem da Bolsa de Valores, ter sugerido a solução negocial usando ações de fruição, mas a outra parte não aceitou. O árbitro ficou surpreso, tipo assim, ó, tirou da manga essa, para não dizer de outro lugar. As ações ordinárias, como o próprio nome diz, são ordinárias e para o direito ordinário é aquilo que é comum. Então são ações comuns. Em regra, deveriam ser sempre idênticas entre si. Para as companhias de capital aberto, sim, as ações ordinárias são sempre idênticas. Para as companhias de capital fechado, as ordinárias podem ser de diferentes classes. E aí a pergunta maravilhosa aí, ó, da Maria Cecília, Pigato, se pode ter Golden Share numa limitada? Pode, e eu vou comentar um pouquinho aqui, tá, Maria? Eu comentei também semana passada, Maria, quando eu fiz uma live sobre a aplicação das regras da SAA limitada, no final eu falei sobre Golden, tá? Então, a inspiração vem de lá, ação ordinária, ação comum, em tese deveriam ser todas iguais, para capital aberto sim, para capital fechado, perdão, gente, para capital fechado, as ações ordinárias podem ser de diferentes classes. As ações preferenciais, como o próprio nome já induz, trazem alguma vantagem, alguma preferência para o seu titular. A ideia é, mais do que ser uma ação extraordinária, que aí seria o contrapeso para a ordinária, essa extraordinariedade se traduz em alguma vantagem especial. Essa vantagem pode ser de cunho econômico, e aí você vai encontrar isso no artigo 17 da Lei de SA, ou de conteúdo político, e aí você vai encontrar isso no artigo 18 da Lei de SA. Então a ideia é que eu possa dar uma ou mais vantagens, eu posso ter diferentes classes de preferenciais, dando para aquela classe de ações características diferentes. Além das vantagens literalmente previstas na Lei de SA, artigos 17 e 18, o parágrafo 2º do artigo 17 diz que podem ser criadas outras vantagens da criatividade humana, né? Não limitadas, portanto, ao rol de vantagens que a lei trouxe no artigo 17 e no artigo 18. Eu estou me referindo à lei de SA. Bom, o principal ponto das ações preferenciais é que, a despeito de alguma vantagem ou preferência que as acompanha,
elas podem também ter a redução de algum direito. E o principal direito sobre o qual se pode falar em redução ou até em não concessão é o direito de voto. Então a gente tem o artigo 110 da Lei de SA, que nos diz que para cada ação ordinária equivale um voto, one share, one vote. E o artigo 111 da Lei de SA, que diz que é possível que a ação preferencial seja emitida sem voto ou com voto restrito. Eu estou falando de SA para trazer a base, porque a live é sobre cotas preferenciais na limitada. Até porque eu estou na semana de encerramento das inscrições com vantagens para ex-alunos do meu curso Limitada de A a Z. E quem quiser se inscrever, só sapecar um eu quero aí para conhecer as informações do curso lá no inbox. Então, vendo essas questões, a gente passou a obter aí a criatividade de trazer para a limitada esse Instituto das Ações Preferenciais. Obviamente, não ações, mas claro. Cotas. Cotas preferenciais. É possível? É possível. É super possível. Sempre foi possível, e aí eu gosto muito de dividir as questões históricas com vocês, para vocês entenderem. Não, nem sempre foi possível. Para fins de registro na junta comercial, apenas com a IN, Instrução Normativa 38 de 2017, do DREI, é que expressamente o manual de limitada passou a admitir cota preferencial. Apenas, eu repito, com a IN 38 de 2017, expressamente. Algumas juntas, como a Junta do Rio, por exemplo, tinha uma orientação escrita, tá, de que se admitia cota preferencial na limitada, antes da IN permitir, mas não se admitia cota sem voto, entendendo ali naquele momento que o voto é um direito íncito ao cotista de uma limitada. Com o tempo, vindo a IN 38 de 2017, a gente começou a forçar a barra para prever cota sem voto. Eu mesmo consegui registrar, a partir da IN 38 de 2017, cota sem voto na Junta de São Paulo. Só que somente com a IN 81 de 2020 do DREI é que nós tivemos a previsão expressa para a cota preferencial sem voto. Diga-se de passagem, na época o professor André Santa Cruz era diretor do DREI, eu não era amigo dele ainda, hoje ele é meu amigo e sócio, mas na época eu não era ainda amigo dele, e eu mandei descaradamente uma mensagem em inbox para ele, perguntando o que ele achava de colocar na IN cota sem voto, porque estava com uma consulta pública aberta. E ele, oxe, na hora, eu concordo com isso e tal, faça aí, Pablo, a redação e me mande aí que a gente vai colocar na IN. E aí eu mandei para ele a redação, eu tenho esse histórico de conversa com ele, muito me orgulho de ter sido ali a ferramenta que permitiu que a gente tivesse pela primeira vez cota preferencial sem voto na sociedade do tipo limitado. Então, hoje é algo que a gente tem tranquilamente como manobrar. Maravilha. Isso significa que meu afilhado Rafael Dragon, beijo meu lindo, isso significa que se eu quiser dar vantagens especiais para sócios, eu posso. Se eu quiser restringir direito de voto, eu também posso. Vamos a uns exemplos para ficar um pouco mais fácil, Maristaís. Ponto. Exemplo número 1. Distribuição desproporcional de dividendos. A distribuição desproporcional de dividendos, às vezes, é extremamente útil para organizar relações societárias. Por exemplo, nas relações capital e trabalho. Com o Código Civil de 2002, não se admite mais a sociedade de capital e trabalho propriamente dita. E na limitada, não se admite o sócio ser sócio contribuindo com o serviço. Na limitada, a contribuição tem que ser capitalista. Não tem jeito. Então, pessoal, quando eu tenho um sócio que vai entregar para a sociedade o seu serviço, a despeito de não se admitir sócio de serviço,
mas a contribuição patrimonial dele será mínima, será desprezível, a melhor maneira que eu tenho de gerar ali uma simetria de participação, um respeito ali às questões comerciais, é prever que eu tenho cota que dê àquele sócio ou titular daquela cota o direito de preferência para receber dividendos em proporção maior do que a sua proporção no capital social. Apesar da Receita Federal ter algumas chatices em relação a isso, por vezes confundindo um pouco isso com remuneração, o que eu acho um erro. Eu já dei aula para a Receita Federal, para a DEMAC, a Delegacia de Maiores Contribuintes da Receita, numa pós-graduação da FGV, e eu tive um bom embate com os meus alunos, quando eu dei esse módulo para eles lá em BH, tentando mostrar a diferença de trabalho e performance, né? Uma coisa é eu ganhar pelo meu trabalho. Eu acordo, trabalho outra hora. Outra coisa é eu conseguir um plus, uma mais-valia no meu trabalho, uma performance no meu trabalho. E aí, isso merece um valor maior no resultado do negócio, que não se confunde com a remuneração, né, que o sujeito tem por trabalhar. Mas, bom, cota preferencial para dar distribuição desproporcional de dividendos é um ótimo exemplo. Outro exemplo é você estabelecer direitos políticos diferenciados. Eu posso colocar, por exemplo, que determinada cota dá direito de eleição em separado do diretor financeiro, ou do diretor comercial, ou do diretor operacional, ou dá o direito de eleição de um membro do conselho, e aí a outra cota dá direito de eleição de outro membro do conselho. Então, você tem, através da cota preferencial, a possibilidade de fazer política, de fazer governança corporativa na sociedade do tipo limitada. E isso é muito incrível. Mas não para por aí. Também é possível que você dê, através de cotas preferenciais, direitos políticos para deliberar, para tratar de determinados bens da sociedade, né? Zé Roberto, meu irmão, cara, Zé Roberto é incrível. Quem não conhece Zé Roberto, o cara é old school total. Foi o grande homem da Harley Davidson no Brasil, no Rio de Janeiro, por muitos anos. Cara de quem eu comprei a primeira Harley em 2006. E hoje é um amigo querido, além de ser um professor de jiu-jitsu casca grossa das antigas. Um beijo, meu irmão. Então, pessoal, o direito de você eleger, por exemplo, decidir, por exemplo, sobre um determinado bem é super útil nas empresas familiares. Quem aqui trabalha com holding? Quem está me assistindo aqui trabalha com planejamento sucessório e holding? Dá um alô aí. Enquanto vocês dão um alô aí, imagine a situação em que naquela família existem 12 imóveis para locação, um imóvel que mora o patriarca com a matriarca, um imóvel que mora a filha do casal, um outro imóvel que mora a outra filha, um imóvel que serve para uso no consultório dentário de uma delas. Aí a galera dando um alô. Que bom ver vocês aí, ó. Todo mundo com planejamento, né? Maravilha. A Terezinha perguntou se vai ter dúvida. Claro, Maria Tereza, sempre tem, inclusive o grupo do WhatsApp. Hoje mesmo eu estava respondendo dúvida lá. Mandei até um modelo maneiríssimo de uma alteração contratual que eu fiz no escritório de uma negociação interessante. Então, pessoal, imagina que você quer organizar esse patrimônio. Só que tem bens ali dentro daquela família que são de uso exclusivo. É aquele apartamento que aquela filha mora, é aquele apartamento que aquele filho mora, é aquela sala comercial que aquela filha tem um consultório dela. E aí você fica se questionando o que fazer com esses bens, né? Colocá-los todos dentro de uma mesma holding, será que isso é bacana, não é bacana? Aquele apartamento que a filha mora, ela decorou, ela fez a obra. Se ela quiser vender, ela vai querer vender, ela vai querer pegar o dinheiro, ela vai... Ou seja, você acaba invadindo, muitas vezes, colocando os bens dentro de um único balaio, você acaba invadindo a relação direta que o sócio tem com aquele determinado ativo. E aí vem a cota preferencial e ajuda muito a resolver isso. Em muitos casos, eu até prefiro a doação direta desses imóveis. Ah, meu irmão, esse aqui não é o apartamento da tua filha? Doa pra ela logo essa porra. Puf. Essa aqui não é a sala? Doa logo, não é pra ser dela? Meu irmão, doa. Só que às vezes, por questões de economia fiscal,
a gente acaba jogando tudo dentro da holding. Como eu estou fazendo um projeto agora em Fortaleza, em que tem imóveis que são de uso exclusivo de uma das filhas da matriarca, ela é viúva, é uma matriarca solo, da matriarca. Só que a gente, na hora de fazer o projeto, enxergou uma economia de mais ou menos 250 mil para botar esses imóveis na holding ao invés de fazer doação direta para essa filha. Só que é óbvio que ela vai querer continuar tendo o domínio político sobre os bens dela. Se ela quiser alugar, por exemplo, ela quer que a receita venha para ela. Se ela quiser vender, ela quer que o dinheiro venha para ela mesmo para comprar outro. E isso se conquista, sim, através de cota preferencial. Eu posso determinar que a cota classe A, né, XPTO, dá o direito do sócio que a detiver de decidir sobre o uso do bem tal, do bem específico. Eu posso determinar que o fruto econômico daquele bem, líquido, obviamente, né? Porque não pode tirar o dinheiro todo, mas aquilo que for lucro, o fruto daquele bem servirá com exclusividade ao pagamento de dividendos do sócio detentor daquela tal classe de cota classe A. Se porventura, por exemplo, esse bem for alugado, a receita do aluguel, deduzidos os impostos, serão então dedicados ao pagamento exclusivo de dividendos daquele sócio detentor daquela classe de cota. Se por acaso for vendido o bem, aquele sócio tem o direito de decidir por comprar outro em nome da sociedade e fazer com que esse bem subrogue aquele, então os direitos que ele tinha naquele passa a ter nesse. Ou se por acaso não for para comprar outro, for para pegar o dinheiro, então que o produto da venda líquido de tributação sirva a dividendos diferenciados daquele determinado sócio. Então isso é muito legal. Você perceber que você consegue fazer política de gestão de patrimônio dentro da sociedade adotando cota preferencial. Agora, vamos lá. Muito bem, deixa eu ver. A Maria Cecília perguntou: Pablo, ao invés de dar preferência às cotas desse jeito, poderia ser tratado em acordo de sócios? Perfeitamente, Maria, poderia sim mesmo. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a indisponibilidade humana, né? Porque se o bem estiver na sociedade e isso vier por acordo de sócios, quem tem que executar aquilo que o sócio decidir de acordo com o acordo é a administração da sociedade. E aí, você vai depender de quem seja o administrador dar cumprimento ao acordo, sob pena de você ter que executar o acordo. E aí torna a coisa um pouco mais burocrática, numa eventual um afastamento entre irmãos, uma briguinha qualquer, alguma coisa assim. Você pode ter problemas para dar efetividade ao acordo, tendo que buscar uma judicialização. Se você coloca no contrato, ao menos que você coloque que fulana tem poderes de administração da sociedade para apresentá-la nos negócios que envolvam um imóvel tal, fica mais fácil. Mesmo que você regule isso na própria sociedade, no próprio acordo de sócios. Lucídio, querido aluno, mesmo que você deixe ciente a sociedade, né, porque aí você torna oponível a ela, sim, cara, porque você tem que trazer isso em relação a terceiros. Então, quando eu vou fazer uma escritura de compra e venda do imóvel, por exemplo, quem vai assinar a escritura é quem apresenta a sociedade. Se aquela pessoa que tem o direito político sobre aquele bem não tiver esse poder contratual no contrato social, ela vai ter que contar com a execução do acordo pela sociedade e pelo administrador. E a inexecução importaria na judicialização. Então, a eficácia, a eficiência, melhor do que eficácia, a eficiência do acordo fica, em certa medida, comprometida. Ao passo que, se você colocar no contrato, ao menos, que aquela pessoa ou o detentor daquela cota tem poderes para apresentar à sociedade nas transações que envolvam aquele imóvel, você tira o peso da inexecução do acordo. Você já gera uma autotutela do acordo, que é o que mais se espera. Então, fazer isso através de cotas preferenciais e com poderes políticos e administrativos para gerir determinado bem na sociedade
é muito mais eficiente do que você deixar apenas num acordo de sócios, tendo que contar com a execução do acordo pela sociedade. Me fez entender, pessoal? Sim ou não? Outro aspecto é a questão do voto. Eu falei aqui agora de vantagens, né? Vantagem econômica, vantagem política sobre um certo bem. Agora, e o voto? Porque lá na SA, one share, one vote, cada ação equivale a um voto. Esse assunto foi modificado recentemente, quando a gente passou a admitir no Brasil a figura jurídica do voto plural, o que era expressamente proibido na legislação brasileira. O artigo 110, parágrafo 2º da lei de SA, previa expressamente a vedação ao voto plural. O que era o voto plural na SA? Né? O que proibido era? É você poder dar mais de um voto a uma única ação. Empilhar voto. Aquela ação tem peso 2, 3, 4. Né? No Brasil, era proibido. Em 2021, com a 14195, uma alteração forte que nós tivemos no direito societário, o parágrafo 2º do 110 foi revogado e foi instituído o voto plural no 110A. Então, o voto plural é uma forma de diferenciação de participação societária. De que aquela ação tem mais peso de voto do que outras ações. E aí a pergunta que vem é, Pablo, com essa mudança na lei de SA, admitindo-se nela o voto plural, nós podemos adotar isso na limitada? Podemos. Nós podemos adotar isso na limitada. Porém, com as mesmas limitações impostas pela lei de SA, que são limitações que são de ordem pública, porque visam respeitar ali direitos mínimos de minoritários. Então, a ideia é respeitar a lei de SA para que a previsão da limitada não fira matéria de ordem pública. Por mais que a gente tenha uma grande liberdade, depois da lei da liberdade econômica, a 13874 de 2019, no artigo 3º, inciso 8, de que a gente pode pactuar em direito empresarial, em matéria empresarial, até mesmo contra a legem, a gente sempre vai encontrar o limitador da matéria de ordem pública. E as normas de proteção de minoritários são tratadas como matérias de ordem pública. Por isso, se eu quiser impor uma regra de voto plural na limitada, eu posso. Ô, JW, obrigado, querido, uma boa aula para tão poucos assistentes. Mas fica salvo, pessoal, ver depois. Vocês podem encaminhar também aqui nessa, como é que é? Gaivotinha aqui embaixo à direita. Vocês podem encaminhar aí a live para que mais pessoas possam pegar. Então, eu tenho que fazer com a limitada aquilo que a SA nos entregou. E quando a lei das SA nos entregou o voto plural em 2021, com a alteração da 14195, ela trouxe uma porrada de limitação, que foi bem questionada por nós, tá, pessoal? A gente fez um abaixo-assinado à presidência da República, na época, encabeçado pelo professor Fábio Lua Coelho, eu fui signatário do texto também, pedindo o veto do presidente aos limitadores que a Lei 14195, né, o projeto que gerou a Lei 14195, trazia para o voto plural. Mas não houve o veto, o voto plural passou tal qual concebido. Então, a Lei 14195 alterou a Lei de SA para prever o voto plural com limitações. Que limitações? Primeiro, no máximo 10 votos por ação, o que significa dizer que eu posso fazer o mesmo na limitada, mas o múltiplo de poder político de uma cota contra a outra não pode ser superior a 10. Tudo bem, 10x, né, 10 votos empilhados em uma participação, é um percentual bacana, assim, não? Dá para brincar politicamente. Mas tem um outro limitador que é mais sério, que é o temporal. O voto empilhado, o voto plural, não pode durar mais do que 7 anos, salvo se a prorrogação for aprovada pelos minoritários. Então, para planejamento sucessório é uma merda, porque você vai ter 7 anos de voto plural, depois a Perdão, pessoal, meu filho deu uma ligada aqui, eu vou mandar mensagem para ele mandar mensagem aqui para Dani.
Só um minuto, gente. Pronto. Desculpa, tá, pessoal? Mas é filho, né? E aí, filho é filho. Meu moleque faz 15 anos agora, cara. Daqui 9 dias. E aí, pessoal? Esse limitador temporal é complicado. Porque você vai prever hoje uma cota com voto plural que vai durar 7 anos e que depois vai depender dos minoritários, politicamente minoritários, que aceitem a prorrogação da cota com voto plural. Então, eu não acho uma boa estratégia, eu ainda não vi grandes projetos envolvendo ações com voto plural na SA, muito menos na limitada. Outro ponto, além da questão do voto plural, é a questão da cota sem voto. Eu disse a vocês ainda há pouco que a gente não tinha essa possibilidade e passou a ter essa possibilidade a partir, inicialmente, de maneira tímida, da IN 38 de 2017 e depois de maneira mais intensa com a IN 81 de 2020. E aí é que vem o negócio. A lei de SA não permite a ação sem voto de maneira indiscriminada. Nunca se quis, pessoal, entendam isso, aprendam isso. Nunca se quis que uma pequena parcela de capital pudesse dominar a sociedade politicamente como um todo. Nós sempre tivemos limitadores para isso. Mesmo a lei de SA prevendo a figura jurídica da ação preferencial sem voto, ela criou um limite para isso, que está no artigo 15, parágrafo 2º, que diz que eu posso ter, no máximo, metade do capital sem voto ou com voto restrito. Metade, no máximo, do capital sem voto ou com voto restrito. Então, o que eu tenho observado em alguns projetos, principalmente de holding familiar em planejamento sucessório, são as pessoas criando cotas superpoderosas, tipo as meninas superpoderosas, sabe? Que ferem todas as regras limitantes de ascensão política de menor parcial do capital sobre o remanescente. Tudo que a gente pensar em matéria de cota preferencial, de cota sem voto, tudo vem da lei de SA. Nós não temos a previsão disso no Código Civil. Eu gostaria, não sei se vocês sabem, mas tem um projeto de lei que tramita na Câmara, que foi desenhado por mim e tramita para alterar o Código e prever a cota sem voto. Infelizmente, não movimentou como nós gostaríamos, e agora a gente tem na esteira um baita de um projeto de reforma do Código. Eu já mandei, inclusive, para os amigos esse projeto, sugerindo que eles encampem esse projeto no material. Vamos ver se funciona. E aí, pessoal, a questão da cota sem voto tem que respeitar as regras que a própria lei de SA trouxe para as ações sem voto. No máximo, metade do capital pode ser não votante ou com voto restrito. Então, quando o pessoal fala de golden share, por exemplo, na limitada, dando hiperpoderes, que aquela única cota, que representa uma microfração do capital, pode mandar a porra toda e tal, isso é absolutamente inválido. Eventualmente pode passar pelo crivo da junta comercial, mas se houver uma discussão, um atrito de pais e filhos, isso vai cair no judiciário certamente. Tá? E, de fato, o que é Golden Share? Né? Assim, vocês já procuraram dar uma olhada sobre o Instituto da Golden Share? O Instituto da Golden Share nasce inicialmente na questão da desestatização, da desapropriação de empresas públicas ou sociedade de economia mista, em que o ente desestatizante pode conservar consigo uma ação de ouro, e aí realmente representa peanuts do capital, uma ação de ouro, para que essa ação possa vetar a aprovação de certas matérias nas assembleias, conforme prevê o artigo 17 da Lei de SA, parágrafo 7º. E o 18, parágrafo único, que diz também do veto. Se a Assembleia quiser alterar o estatuto, pode uma determinada classe de ação ter veto, ação preferencial ter veto para aquela matéria.
Não confundam, por favor, o superpoder político proativo, propositivo, do superpoder político reativo proibitivo. A previsão legal de ação de Golden, como a gente chama, não tem essa previsão na lei de nome Golden Share, tá, pessoal? É a doutrina que dá o nome Golden Share. Essa previsão de Golden Share, 17, parágrafo 7º e 18, parágrafo único da lei de SA, é para voto afirmativo. É para a hipótese de, em sendo aprovado algo na Assembleia, aquele detentor daquela ação especial poder proibir que aquela decisão majoritária vá adiante e produza efeitos. Então, a ideia da cota Golden Share, ou da ação preferencial Golden Share, a ideia não é dar um poder político proativo, dizendo o que a sociedade deve fazer, qual o bem que ela deve vender, por quanto ela deve alugar um bem, quem vai ser nomeado como administrador. Não, não, não. A Golden Share serve para, decidindo a Assembleia o que tem que decidir, aprovada uma matéria pela maioria na Assembleia, aquele detentor da cota preferencial Golden pode vetar aquela matéria. E aí o percentual dele é pequeno, muitas vezes desprezível, mas ele tem um baita poder político de veto. Ele tem o não na mão, por mais que ele seja um baita do minoritário. Isso é a cota preferencial do estilo Golden. Isso é a ação Golden Share. Então as pessoas estão confundindo. Eu não posso dizer que o sujeito com uma cota super preferencial, que represente 1% do capital, tem um poder político soberano para decidir a porra toda da sociedade. O papel aceita, eventualmente o registro na junta pode até aceitar, não deveria. Mas, se houver uma disputa sobre aquele item, a cláusula não fica de pé. Então, muito cuidado com aquilo que vocês estão vendo. Eu acho que a gente tem que, sim, aplaudir criatividade. Eu acho que a gente tem, sim, que tentar buscar saídas inteligentes para os nossos projetos, mas a gente não pode desgarrar da boa técnica, né? A boa técnica precisa estar sempre do nosso lado, para que a gente possa dar segurança jurídica nos projetos dos nossos clientes. Quem não conhece esse instituto, quer conhecer melhor, esse e outros assuntos estão no meu curso limitado de A a Z, está com as inscrições abertas. Meus ex-alunos têm uma condição especial que vai até amanhã, terça-feira. Então não percam a oportunidade, é só escrever aqui um eu quero, ou depois ir lá na minha bio para você acessar o link da página que tem as informações do curso, com todo o conteúdo programático, as matérias, tudo mais. E aí você se inscreve no curso limitado de A a Z, que está arrebentando, um projeto lindíssimo. Pra vocês terem uma ideia, com Thaís, ó, Thaís está inscrita, é muito bom. Com, sei lá, cara, a gente abriu as inscrições 9h30, quando foi 2 da tarde já tinham 100 inscritos, assim. Então, foi bem legal, estou muito satisfeito. Aliás, quero agradecer a vocês por esse carinho, por essa confiança, porque isso justifica cada vez mais que eu esteja aqui entregando para vocês conteúdo, tá bom? Bom, beijo para vocês, eu vou correr porque eu tenho aula agora com a minha turma do EPS. Galera do EPS tá aí, turma 2023-5. Temos aula hoje sobre ITCMD, hein, galera? Sobre ITCMD. Então, vou fechar aqui a live, ligar aqui o estúdio na parte das minhas TVs aqui e já entro com vocês aí ao vivo, tá bom? Um beijo para todo mundo, uma ótima semana e que seus boletos estejam pagos, viu? Que hoje é dia 5, dá uma olhada aí, vê se faltou alguma coisa. Valeu!